Estamos iniciando mais um programa Pensando em Educação, um programa da OCIP PIDA 21, em parceria com a TV Unimep e a Rádio Educativa FM. Hoje recebemos aqui Pedro Basso, que é coordenador da Escola de Pais de Piracicaba. Vamos conhecer um pouco o trabalho da Escola de Pais, os seus fundamentos. Pedro, explica pra gente o que é a Escola de Pais, como ela nasceu, há quanto tempo existe. Olá, senhores telespectadores, é um prazer imenso a gente estar aqui, nesse órgão de divulgação, para falar um pouco da Escola de Pais do Brasil, Na verdade, essa é uma instituição ecumênica, apolítica, afessional, É de voluntários. Essa instituição ela teve origem na França, há mais de 50 anos. Ela começou com alguns pais pensando em melhorar o relacionamento educador-educando dentro de casa, facilitar um pouco o aspecto da educação. Eles faziam reuniões periódicas para discutir, trocar receitas do que ficava bom para uma família e podia ser copiado em outra, tal, na questão da educação. E aí foi tomando forma, começaram a trazer pessoas especializadas para facilitar o trabalho deles, fundou essa instituição, ela caminhou pela Europa, ela veio para a América do Sul há mais de 40 anos e nós somos fundadores da Escola de Pais em Piracicaba, já há 28 anos que a gente trabalha aqui em todas as comunidades da cidade. Então, já há 50 anos, já havia uma preocupação dos pais em relação à educação. Quer dizer, isso não é algo recente, como às vezes a gente imagina. Porque hoje a gente escuta muito as pessoas falarem da dificuldade da educação dos filhos em função de uma série aí, de questões econômicas, sociais, mas isso já é mais antigo. Você observa que é algo que começou de dentro para fora, De dentro da família, as pessoas querendo se aperfeiçoar. E a proposta da Escola de Pais, enquanto abordamos pais, educadores, cuidadores, é justamente levar uma proposta para facilitar esse trânsito, de cuidar e educar. Esse é o grande objetivo da Escola de Pais, que ela, inclusive, vem nesses 50 anos, como a gente acabou de citar. Aqui em Piracicaba, como é o funcionamento da escola? Quantas vezes vocês se reúnem? Como é que se dá? Exatamente. Nós somos um grupo de casais voluntários, Nós somos já há 28 anos trabalhando em Piracicaba e cidades próximas aqui da região. O estado de São Paulo tem aproximadamente 40 escolas funcionando em várias cidades, E Piracicaba nós estamos trabalhando há 28 anos. Nós abordamos as escolas, nós abordamos igreja, nós abordamos indústrias, centros comunitários, enfim, onde houver um espaço e que alguém possa se sentar e discutir o assunto, a gente tem um casal previamente preparado para levar os assuntos para serem abordados durante 9 semanas, uma vez por semana. Esse pode ser reduzido até 6 semanas, dependendo do interesse da comunidade. E cada dia, o casal coordenador desse círculo apresenta um tema. Ele é discutido pelas pessoas que fazem parte desse círculo, E depois chega-se a uma conclusão. É uma troca de receita, uma troca de experiência. Nós nunca vamos levar uma proposta definitiva, porque, na verdade, o que nós queremos é facilitar. A proposta da Escola de Pais é estimular, dentro da própria casa, possibilidades de melhorar o relacionamento da questão da educação dentro do seu próprio lar. Quais são esses temas? Olha, nós falamos de rivalidade, nós trabalhamos os castigos, Nós trabalhamos a afetividade, nós trabalhamos a sexualidade humana, nós trabalhamos as fases, a infância, a meninice e a adolescência. Toda essa síndrome, todo esse processo,
o cuidado em cada parte. Falamos muito de afeto e segurança, que é o alicerce do desenvolvimento sadio. Nós trabalhamos a questão de como eu marco o mundo com a minha presença, o que é o legado que eu estou deixando e que vai ficar de lembrança para aqueles que estão à minha volta. São 9 temas que a gente trabalha uma vez por semana. Nesses 28 anos que o senhor tem participado aí da Escola de Paz, como é que o senhor vê a evolução da relação pai e filho? As dificuldades aumentaram? Como é que o senhor vê, faz um balanço aí dessa relação estabelecida aí na família? Nós tivemos uma clientela muito maior do que nós temos hoje. Isso eu não posso deixar de dizer, apesar de todo o esforço da Escola de Paz em ser atualizada. Bullying, por exemplo, nós tratamos de bullying há mais de 20 anos. Sim. Que nós já falávamos de bullying, é alguma coisa mais recente, nós já vimos trabalhando isso, fazendo... É que agora está na mídia, né? Exatamente. Então, a globalização alterou bastante esse relacionamento. A gente percebe isso. Por quê? Porque educar é uma coisa, cuidar é outra. E elas deveriam estar juntas, elas deveriam estar de mãos dadas. E não é bem assim que a sociedade hoje, que a família está vivendo, né? Nós temos assim uma individualidade assustadora, né? O limite ele está um tanto quanto conturbado, não se sabe exatamente quem manda em quem deve obedecer a quem, né? E nessa relação sobra para todo mundo, sobra inclusive para a escola, né? Nós temos relato de professores, nós trabalhamos na rede pública, na rede estadual, né? De alunos que chegam na classe totalmente desvirtuados do ponto de vista da educação. É algo que começou, que não anda bem lá dentro de casa, né? E reflete depois dentro da sala de aula. E ela, como você sabe, o professor hoje ele tem um limite de ação, até porque algo mais que ele venha a contundir pode provocar problemas muito mais sérios até para a escola. Vivemos então, o senhor diria que a gente vive uma crise de autoridade? Uma crise de autoridade, isso está claro para todo mundo, né? Uma crise de autoridade dentro de casa e fora de casa. Uma crise de autoridade com uma criança de 2 anos e com um adolescente de 18. Né? Ela não tem... E a crise de autoridade, ela passa pela favela e ela vai na cobertura. Ela não tem vamos dizer assim, uma área sazonal em que você perceba que ali é o grande foco. Ela encontra-se em todas as raízes da sociedade. Ela não está focada numa determinada classe social, nível socioeconômico, não. Ela está, de uma forma geral, disseminada. Parece que há um efeito, né, ao longo dos anos, das próprias propostas ou da forma como as pessoas acabaram sendo educadas e elas aí reproduzem de alguma maneira com os seus filhos. Né? Então, que a gente passa dos anos 70, em que se começa a ideia de uma liberdade maior. Exatamente. E essa liberdade maior acaba levando a essa crise de autoridade. Exatamente. Se a gente abordar a família contemporânea, a família dos anos 50, né? Antes da era da industrialização, era uma casa enorme, chegava gente naquela família porque cabia todo mundo ali, né? Na zona rural era assim, os filhos casavam e traziam as pessoas para morarem, tinha lá um patriarca que determinava tudo como funcionava, né? Depois virou, com o passar do tempo, a fase matriarcal, né? Que a mãe é que mais ou menos coordenava essa questão da educação. Hoje nós vivemos a fase filiarcal, né? A fase filiarcal, e eles que decidem, inclusive, a cor do nosso carro, o bairro que nós vamos morar, o tamanho da nossa casa e daí por diante. Mas voltando lá na família contemporânea, voltando lá na época da industrialização, a partir daí veio os filhos dos anos 60. Nós somos o resultado dessa garotada aí, né? É o resultado dessa modernização da família.
que trouxe coisas positivas, mas também negativas. Exatamente. Eu não sei quantificar, e eu tenho pessoas talvez com muito mais capacidade para avaliar quanto de positivo e quanto de negativo houve nessa mudança, né? A família paga caro por isso. Se nós observarmos hoje, a Escola de Paz trabalha muito a questão da família, embora na Escola de Paz, pessoas que não têm mais uma família constituída, são pessoas com partes de uma família, podem fazer parte, podem vir participar dos trabalhos da escola. Nós não escolhemos nenhum tipo de pessoa nessas condições. Mas eu diria que, num estudo mais recente, eu diria que 44% das famílias brasileiras hoje são monoparentais. Só tem a figura do pai ou a figura da mãe. Então, daí também é uma dificuldade tremenda para se trabalhar a questão da educação, a questão da autoridade, né? Como que a gente consegue exercer a autoridade, né? Para um pai, para uma mãe, para um cuidador, para um educador. Ele só consegue exercer a autoridade com a presença. Ele tem que ganhar o prestígio, ele tem que ganhar a confiança daquele a qual ele está cuidando. E ele só consegue fazer isso com trabalho diário, com muita dedicação, com muito envolvimento. E hoje o envolvimento ele está mais assim, superficial. Nós não estamos tendo muito tempo para essas coisas. Essa que é a grande realidade. Vamos para um breve intervalo e logo retornaremos. Retornamos para continuar a conversa com Pedro Basso a respeito da Escola de Paz. Pedro, como é que vocês orientam os pais que buscam essas palestras, essas conversas a respeito da autoridade, dos castigos, que castigo hoje, né, parece que virou tabu, né? Quando se fala em castigo ou no ensinar de uma forma mais enfática, virou tabu. Perfeitamente. Foi boa a sua pergunta, muito bem colocada. Se nós levarmos em consideração o castigo, ele só deve ser aplicado por algo que seja melhor do que ele castigo, senão não vale a pena, né? Ele já faz tanto mal que você só pode aplicar o castigo para prevenir o mal pior que ele. Esse é o grande, seria a grande, vamos dizer assim, jogada. Tudo com o educando é negociável. Tudo é negociável. Eu acho que você, quando você precisa mudar a atitude de uma pessoa que você está cuidando, que você está educando, você leva em consideração o poder e a capacidade de entendimento dele. Então, numa criança pequena de 2 anos que está brincando com uma faca, não adianta você bater na mão da criança para tirar a faca, você vai mudar ela de atividade. Você vai dar uma bola para ela.
Você vai levá-la num outro ambiente que não tenha esse tipo de objeto, né? Para uma criança maior de 6, de 8 anos, 10 anos, você já começa a fazer ela perceber as diferenças que tem de algumas coisas perigosas e outras não. Dá para mudar a atividade. E daí para frente, aí vai na base do diálogo, realmente, né? Às vezes, ocorre uma coisa interessante. As pessoas falam, eu vou dizer, o castigo imanente, né? E as pessoas falam do castigo pré-estabelecido. Eu vou falar um pouco do castigo pré-estabelecido. É aquele castigo que você pré-estabelece. Se o seu filho não passar de ano, não vamos para a praia. Ele poderá ter, por exemplo, não vai uma ganhar sanção. Não vai ganhar o videogame. Não vai ganhar o videogame. Não vai ganhar a bicicleta. Então é um pré-estabelecido de algo que vai acontecer provavelmente daqui a 6 meses. Mas a madrinha dele dá o videogame para ele. No meio do caminho, né? No dia do aniversário. Exatamente. Nós, de repente, alugamos uma casa e podemos levar mais pessoas e não vamos nos privar de aproveitar um final do ano gostoso, uma praia gostosa, porque o aluno, o meu filho, não passou de ano. Então, o castigo pré-estabelecido, ele causa essa sensação de impunidade, porque demora muito tempo para você definir aquilo que você prometeu. Então, ele não é funcional, né? Eu acho que vale a pena mais é você agir na hora e definir, né? E vida só como uma base de troca, né? Exatamente, na base da troca. E você só faz isso à base da troca à medida em que você abre um espaço, faz com que a criança aproveite esse espaço, aproveite esse tempo, aproveite essa liberdade e ele comece a cultivar essa liberdade. E você pode dizer assim, mas qual é o melhor exemplo? O melhor exemplo é você cuidar da sua liberdade para que ele enxergue que nós dentro de casa também temos as nossas liberdades, nós temos os nossos limites, nós temos os nossos compromissos. Cada um tem o seu papel, né? Se nós não fizermos a declaração de renda no tempo correto, nós somos multados, nós caímos na malha fina. Então nós temos que dar exemplo desse espaço que nós temos para poder usar e o que acarreta para nós a não cumprimento de determinadas ordens que fazem parte do nosso dia a dia. Às vezes os pais não conseguem lidar muito com esse espaço e os papéis, né? Que cada um representa. Sem dúvida. Porque na família cada um representa um papel. Exatamente. Quando na verdade começa a se inverter os papéis, aí começam Mas aí os problemas. É a questão da terceirização, né? Não dá para você terceirizar cuidar do seu filho, porque está se misturando muito o cuidar e o educar. Né? Eu posso ir numa instituição aí e adotar 4 ou 5 crianças e ter a proposta de educá-las, na idade que eu estou. Agora, eu vou cuidar? Não dá para me cuidar mais. Eu tenho outras coisas para fazer. E é mais ou menos isso que está acontecendo. Então, educar, nós temos N possibilidades de educar. A internet hoje, essa virtualidade que está aí, né? Via satélite, tudo online, tudo assim, em cima do momento que surgiu, né? Na minha época era teletipo, na minha época era coisas que aconteciam depois de 15 dias, repórter ESSO, né? Eram coisas que depois de uma semana que você ficava realmente sabendo. Hoje é tudo real, né? A tela da sua televisão hoje tem 4, 5 imagens simultâneas. Há um excesso de informação. Excesso de informação. E o tempo destinado a esse cuidado que está ficando cada vez mais curto. Tanto dentro de casa como fora dela. Né? Hoje nós estávamos vendo uma reportagem logo de manhã, no café da manhã, que o Brasil está, num último levantamento na rede pública e rede estadual, com uma média de 3,8 a 4,1 de média escolar. Né? E vejam bem, a ideia é se chegar daqui a 15 anos, né, a 5,1. Quer dizer, nós vamos estar de novo daqui a 15 anos
15 anos atrasados, quer dizer, nós não vamos caminhar. Né? E eu não vi até hoje um pai de aluno fazer greve por má formação, ou seja, assim, uma deficiência do ensino, quer seja público, privado, isso pouco importa. Não tem. Porque na rede pública e mesmo na rede estadual, que nós trabalhamos bastante, a gente percebe a dificuldade que os professores, diretor de aluno, têm para trazer o pai do aluno para discutir questões da educação. As questões do aproveitamento do aluno dentro da sala de aula. É alguns que vão. Por N problemas, eu não estou aqui para julgar se você pode ir na escola ou não pode ir. A questão é que não vai. E eles ficam à mercê de uma necessidade de sentar e dialogar com o pai do aluno, ver qual é a melhor possibilidade de melhorar o rendimento, e eles não conseguem esse feedback, não tem essa aproximação. Essa é a grande dificuldade hoje que a gente encontra. Falta realmente esse comprometimento, por falta de tempo, por excesso de trabalho, ou sei lá, até por negligência, né? Porque de repente, de maneira que eu tenho condições de pôr meu filho na escola, cabe a quem está lá definir o problema e resolver a questão dele. Sim, transfere, né? Exatamente. Ele transfere a responsabilidade. Exatamente. E quando eu era criança, minha mãe olhava meus cadernos. Quer dizer, um simples gesto, que é olhar o caderno, isso, perguntar, sim, perguntar se você tem lição, né? Que insere, na verdade, a participação do pai, da mãe, nessa vida escolar. Né? E isso é de extrema importância. Né? Sem dúvida. Então, na escola de pais também há essa preocupação em inserir os pais dentro da vida escolar do seu filho. Esse é o nosso objetivo, estimular dentro da própria casa, dentro da própria família, esse envolvimento maior, né? Para melhorar a conduta da criança, né? Para melhorar, inclusive, o aproveitamento dela na escola, né? Para melhorar o relacionamento dela com as crianças que estão à sua volta, os adolescentes que estão à sua volta. Né? Nós temos hoje que ter uma educação voltada muito mais para a prevenção de influências que os nossos filhos estão recebendo, de terceiro, da mídia, né? Do aluno ou do coleguinha, do amigo que é mal educado, né? Que passa para ele possibilidades passa tentativas de mudar esse dia a dia da criança. Nós temos que trabalhar essa prevenção, né? Que está à volta dos nossos filhos desde a creche até a faculdade. É fundamental que se faça isso, né? Esse é o objetivo da Escola de Pais, é promover essa discussão. No próximo dia 23, vocês estão organizando um evento. Conta um pouco para a gente sobre esse evento. Pois é. O seminário da Escola de Pais, esse é o 17º seminário, né? É um evento que a gente realiza todo ano. Na verdade, o seminário da Escola de Pais é um seminário regional. Ele serve para todas as cidades co-irmãs nossas que também têm Escola de Pais participar. E esse ano, no dia 23 agora de agosto, na próxima quinta-feira, às 19h30, nós vamos trazer o Dr. Ivan Capelato. Onde que vai ser? Vai ser no Centro Cívico, lá na Prefeitura. Tá. A entrada é franca, a entrada é gratuita. Você pode fazer a sua... não precisa fazer inscrição, basta a sua presença. Eu queria, inclusive, aproveitando esse espaço para falar um pouco da capacidade do Ivan, né? Que ele trata, o tema que ele vai desenvolver, a afetividade como base da saúde mental. A afetividade, o afeto, o apego como base da saúde mental. Inclusive é um trabalho que ele tem um livro lançado há pouco tempo, né? Então, e quem estiver necessidade de um certificado após a apresentação do Ivan,
Antes de começar a palestra, você deixa o seu nome anotado com a pessoa que vai estar lá e nós vamos oferecer certificado para quem houver interesse em ter esse documento após o encerramento da palestra. Nós agradecemos aqui a presença do Pedro Basso, explicando a importância da Escola de Paz, e terminamos o nosso programa convidando aí o nosso amigo ouvinte, o telespectador, que participe do seminário e da pessoa tão importante, né, do Dr. Ivan, Sem aí dúvida. Nos falando a respeito da E afetividade. é gratuito. E gratuito. Contamos com a presença de todos vocês que estão nos assistindo. Estejam conosco lá e vamos falar um pouco de Escola de Paz também. E se você tiver interesse em conhecer mais de perto o trabalho da escola, aonde nós podemos chegar, a melhor oportunidade é você estar conosco lá e receber todas as informações que a Escola de Paz pode lhe trazer. Lembrando que os programas do Pensando em Educação podem ser assistidos no site da TV Unimep. E também convidamos a que você deixe a sua opinião a respeito do nosso programa. O nosso site tvunimep.com.br. Até o próximo.